Bom dia, Vitória. Eu acho que difícil motivar, eu acho que não. Até porque estavam 3 meses em casa e agora a gente completa 8 dias de trabalho. Os atletas estão bem motivados, mesmo na indefinição de datas de competição. Mas eu acho que só de estar na rotina, de estar fazendo aquilo que gosta, com todos os cuidados que a gente está tomando aqui, sem dúvida nenhuma, os atletas estão felizes. E a gente vai esperar, né, como todas as outras equipes, as datas das competições, para que a gente possa ter um norte aí. Mas eu acho que esse tempo também é importante para poder fazer uma boa preparação. Bom dia, Bolívar. Tudo bem? Bom Que é dia. o Luiz Felipe, do jornal Hoje. Bom, eu gostaria de saber de você quais funções exatamente você está exercendo nesse momento aí no Vila, porque a gente está tendo mais treinos físicos, ainda mais por conta do distanciamento social. Então, você está participando mais da montagem do elenco, das contratações? Como está sendo exatamente a sua função nesse momento no Vila? A gente participa, né? Sempre de momento, no início de toda a temporada, a gente costuma fazer um trabalho entre 8 a 10 dias de parte física. A gente entra, às vezes, com trabalhos físicos técnicos. Eu acho que isso é fundamental, você dar uma carga, porque a gente está fazendo diferente do que foi o início, quando a gente chegou aqui, né? Que a gente detectou uma equipe sem uma força física e a gente sabia que isso era necessário com esse tempo de preparação. Então, a gente vem fazendo uma carga física, com alguns trabalhos específicos de força, para que a gente possa deixar os atletas no nível bom de força, para que quando possamos colocar o nosso trabalho de campo, esses atletas estão bem preparados. Bom dia, Bolívar. Paulo Massad, Rádio Aliança. Você considera que o que seria de ideal em relação a tempo de treinamento sem restrição, assim que for determinada uma data para o retorno dos jogos mesmo? E você conta ainda com, você espera ainda mais quantos jogadores em termos de reforços? A gente vem trabalhando, como eu falei, já são 8 dias de trabalho. Como não temos ainda datas, a gente tem ainda bastante tempo para poder trabalhar, mas eu acredito que uma boa pré-temporada feita com 40, 45 dias, você consegue executar muito bem e deixar os atletas no bom nível para que eles possam suportar esse segundo semestre, né? Então, vamos aguardar e esperamos que a gente possa ter uma definição, né? Claro, com muito cuidado sempre, para que possamos começar a nossa competição. E sobre reforços, alguns atletas já chegaram, a gente já tinha uma base, né? A gente, antes dessa pandemia acontecer, a gente já tinha um grupo muito forte, a gente acabou mantendo alguns atletas que se encaixariam muito bem no nosso perfil. E os atletas que vêm chegando também, são atletas que a gente mapeia já há algum tempo e jogadores que se encaixam na nossa maneira de atuar. Então, esperamos ainda alguns atletas chegarem para que a gente possa ter aí um grupo completo. Até sobre isso, Bolívar, bom dia para você, André Isaac, PUC TV Goiás. Em relação a esses reforços contratados, 3 estão vindo aí do Jaraguá, o Dudu, que está voltando, o lateral esquerdo Igor, e agora o volante Derli. Qual foi a sua participação na contratação desses jogadores? E até que ponto o jogador que estava no Jaraguá reforça o Vila Nova para um campeonato brasileiro da Série C? Todas as contratações que chegaram e vão chegar no clube ainda, ela tem a participação sempre, né? Como a gente sempre fez em todos os clubes onde eu trabalho. A gente tem uma proximidade com o presidente, com toda a nossa comissão técnica, para poder sempre estar observando esses atletas, né? E esses 3 atletas citados são jogadores que vinham fazendo um bom estadual, jogadores que se encaixam no nosso perfil, né? Então, são jogadores interessantes, tanto o Igor
Dudu e Derli, jogadores que vinham muito bem na competição. E são jogadores que podem chegar aqui, vestir a camisa do Vila e fazer uma boa competição. Então, por isso que a gente acabou optando por esses atletas, para que eles possam dar o melhor, como vinham fazendo na sua equipe anterior, e possamos ser um Vila forte. Bolívia, bom dia. William Romer, site Sport Goiano. É claro que essa parada do campeonato goiano, juntamente agora com o brasileiro, não era esperado por ninguém da maneira como aconteceu, né? Mas você acha que foi uma parada benéfica para você aí no trabalho do Vila Nova, para dar mais a sua dinâmica de trabalho no time, visto que o time vinha atuando mais ou menos dentro do campeonato goiano, encontrava algumas dificuldades ali no começo da competição, depois voltou a vencer, terminou essa parada dentro da fase de classificação, mas a torcida exigiu um futebol melhor. Você acha que essa parada vai beneficiar isso ainda mais para você aperfeiçoar o trabalho sobre o time? Sem dúvida, né? Como eu falei, a gente chegou, a gente teve que pular alguns processos pela sequência de jogos que a gente tinha, mas o futebol ele não faz sem você ter uma boa condição física, né? E a gente detectou isso no início, e quando teve a parada, eu acho que a gente estava começando a crescer depois da última vitória, antes da pandemia, e os jogadores já estavam entendendo o nosso conceito de futebol. E agora vai ser melhor, porque a gente vai ter um tempo hábil para poder fazer todas essas valências, né? Física, técnica, tática, com tempo para essa preparação. E esperamos que possamos ter esse tempo bem aproveitado com os atletas, né? Para que possamos colocar um Vila bem forte. A gente sabe que o torcedor não estava satisfeito no início, mas já quando a gente acabou assumindo, acabou tendo algumas atuações aqui, como foi contra o Goiás aqui no empate, no Clássico, o torcedor já viu uma equipe diferente. Então, sem dúvida nenhuma que ele vai ver uma equipe aguerrida, uma equipe comprometida com esse clube, para que a gente possa buscar o nosso grande objetivo desse ano, né, que é o acesso novamente à Série B. Bom dia, Bolívar. Sou Alexandre do Jornal Popular. Acho que até você respondeu um pouquinho nessa resposta anterior, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais. Você disse que espera ter uns 40, 50 dias ideal assim, para se preparar, em todos esses sentidos que você falou. E existe essa certeza de quando as competições vão retornar. Eu queria saber de você se você entende que esse período vai ser importante também para você colocar o seu padrão de jogo, deixar ele talvez mais fluido, para que não aconteça exatamente isso que aconteceu dos jogadores demorarem um pouco para entender os seus conceitos, os seus comportamentos, o que você quer neles, nas movimentações e tal, para que eles já comecem a temporada, quando voltar, já no ritmo de jogo ideal, assim, no ritmo pelo menos tático, técnico, que você pensa, se você entende que esse período vai ser bom para isso. A gente sabe que toda mudança de comissão técnica, ela requer um tempo, né? Os atletas vinham com uma maneira diferente de atuar, e de próprio trabalho do dia a dia também. Então, você ter essa adaptação, isso não é coisa da noite para o dia. Então, os atletas, como eu falei, no fim do último jogo, a gente já estava tendo já uma ideia bacana de equipe, os jogadores entendendo muito bem a nossa ideia, e agora com essa parada a gente vai ter tempo para isso. E sem dúvida nenhuma que é uma preparação, mas quando você tem um jogo de competição, claro, você aos poucos você vai crescendo dentro dela. E o objetivo é esse, a gente fazer uma boa preparação, colocar todos os atletas em condições, né, para poder brigar pelo seu posicionamento dentro de campo. E a escolha é nossa, né? Então a gente vai ter várias opções aí, com jogadores com características diferentes, para que a gente possa colocar um Vila forte dentro de campo. Bolívar, bom dia aí, né, o Charles aqui da Rádio Sagres. Bolívar, você viu esses 3 jogadores que chegaram do Jaraguá, você teve a oportunidade, além daquele jogo que o Vila acabou perdendo lá em Jaraguá, você viu algum material desses 3 jogadores para dar o aval na contratação? Eu queria perguntar sobre o John Lennon. Se não me engano, você jogou com ele no Botafogo, trabalhou com ele no Botafogo, você podia confirmar isso. E ele chega, na sua opinião,
para ser utilizado na lateral, como meio-campista? Eu sei que ele faz várias funções, mas a sua intenção é utilizar o John Leno onde? Dos 3 atletas do Jaraguá, são jogadores, como eu falei nas perguntas anteriores, jogadores que a gente mapeia, mesmo não estando aqui no estado, mas são jogadores interessantes. E como acontece em todos os outros estados, né? Jogadores que se destacam, equipe que se destaca, sem dúvida nenhuma, ela acaba perdendo esses jogadores para outras equipes que têm esse feeling de observação, né? Então, tanto o Dudu, o Derli e Igor são jogadores que vinham muito bem na competição, jogadores que a gente acha que tem um potencial para poder agregar muito aqui no clube, e são jogadores que têm o meu aval e de toda a comissão e de toda a diretoria, né? E sobre o John Leno, a gente acabou jogando junto, mas ele estava machucado essa época no Botafogo, então a gente já se conhece já de muito tempo, um jogador que a gente também monitora há bastante tempo, porque ele acabou atuando lá no Pelotas, quando eu era técnico do Novo Hamburgo ainda, e depois no Juventude. Então a gente acaba acompanhando muito esse atleta, um atleta muito interessante, com uma condição física muito boa, um cara que faz mais de uma função, tanto na lateral quanto na segunda linha ofensiva. Então a gente vai ver essa adaptação dele, ver aonde se encaixa melhor, mas todos, cada um procurando seu espaço, né? Não é porque o jogador veio contratado que ele vai ter lugar na equipe. Então, eu sempre fui muito transparente e muito correto com isso sempre, né? Eu acho que os jogadores sabem da minha maneira de trabalhar e quem tiver melhor vai jogar. Então, eu vou observar bem, ver qual atleta vai estar melhor e no caso do John Leno, se daqui a pouco uma lateral ou numa linha da frente, isso vai depender muito do rendimento dele aí nos treinamentos. Bolívar, bom dia. Natália Freitas, da Sagres TV. Bolívar, quando você chegou ao Vila Nova, o principal nome do time não estava no elenco, né? Acabou machucado no final do ano passado, que é o Alan Mineiro, que há muito tempo vem sendo aí o principal nome do Vila Nova nas competições. Você já conversou com ele? Ele está em fase final de recuperação. Qual o tamanho do reforço do Alan Mineiro, assim que ele estiver recuperado, para o Vila Nova disputar uma Série C? Muito grande, né? Um jogador que eu tive um enfrentamento o ano passado na Série B, e a gente sabe que essa lesão é uma lesão que tem que ter um cuidado todo. O Alan Mineiro é um jogador que precisa estar muito bem fisicamente para poder render 90 minutos, né? A gente não pode contar, de repente, só com um atleta por 50 minutos, 70 minutos. É um jogador que vai ter que ter uma preparação, como todos estão tendo aqui, para que ele possa render tudo aquilo que o torcedor do Vila espera, o que a gente espera dele, e a gente sabe do potencial, né? Então, é um jogador muito interessante, que vai agregar muito, e a gente espera que ele possa chegar o quanto antes, para que a gente possa dar essa preparação adequada e poder colocá-lo em campo. Bolívar, Alex Rodrigues, da Rádio CBN. A respeito desses jogadores que vêm chegando para o Vila Nova e também a respeito dos que saíram, né? Foram muitos jogadores que deixaram o clube durante esse período de pandemia. Alguns tinham contrato vencendo, outros não, acabaram entrando em acordo e saindo. Vila que já tinha mudado a comissão técnica, né, com sua chegada, e a gente viu certa evolução, e agora vai mexendo peças no elenco. É um sinal de que o grupo foi mal montado no início da temporada, pensando na Série C e não só no campeonato estadual, já que vem acontecendo essas alterações em termos de peças, pensando na competição nacional? Eu não gosto de falar de montagem de elenco, né? Eu acho que as pessoas que estavam aqui sabiam e achavam que esses atletas que foram indicados eram atletas que poderiam render muito bem, né? Então, toda a comissão técnica, quando é trocada, chega um certo momento, quando você tem esse tempo, como a gente está tendo agora, você procura contratar e manter atletas que têm o perfil e característica do clube. E a nossa maneira de atuar, eu acho que isso é importante. Então, ainda bem que a gente teve esse tempo para poder fazer essa montagem novamente, porque
O estadual ele é diferente, não é um parâmetro para uma Série C que é tão disputada, e a gente sabe que é o nosso grande objetivo, né, segundo semestre, de buscar o acesso à Série B, de trazer jogadores, como eu falei, com características da competição, jogadores que se enquadram perfeitamente como a gente quer uma equipe competitiva, e sabemos desse grande compromisso. Então, por isso que a gente pretende fazer uma equipe muito forte, uma equipe que vai brigar os 90 minutos pelo resultado, e é assim que a gente tem que trabalhar. Bolívar, bom dia, Fernando, do Globoesporte.com. Claro que ninguém imaginava, ninguém queria um problema como esse, né, uma pandemia, mas pelo que você falou, se tem uma coisa de positivo que dá para tirar, é esse tempo, né, que você está tendo e que o clube está tendo para se preparar para a Série C. A gente pode analisar assim, Bolívar, a pandemia, assim, não a pandemia em si, mas esse período, é o período que o Vila Nova precisava para corrigir os erros e entrar forte na Série C, que do jeito que estava, o time começou mal o Campeonato Goiano, vinha dando uma reagida, né, venceu o último jogo antes da pausa. Então eu queria saber de você, assim, dá para encarar dessa forma? É o tempo que o Vila precisava para entrar forte? Foi como você falou, né? Acho que ninguém esperava todo esse tempo e tudo isso que a gente vem vivendo aí nesses últimos 3 meses, mas sem dúvida nenhuma que para a gente foi importante. Eu acho que você ter esse tempo para poder arrumar a casa, para poder ter tempo para poder fazer essas preparações, então isso é muito importante, né? Porque você consegue colocar o seu conceito, a sua maneira, consegue ter tempo para trabalhar com todos os atletas com calma. Eu acho que todos agora vão estar no mesmo nível, no mesmo estágio. Quando a gente chegou aqui, como eu falei, alguns mais desequilibrados fisicamente, outros com uma condição melhor. Então, agora todos vão ter o seu tempo, vão estar numa condição muito parecida e cabe a gente decidir os melhores jogadores para poder colocar dentro de campo.